Olá, mentes curiosas, e bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje mergulhamos na obra de um homem que redefiniu o que significa ser humano, um pensador que nos disse que não somos senhores da nossa própria casa. Falamos do arquiteto do inconsciente Sigmund Freud. Estão prontos para decifrar o mapa da nossa própria mente? A ideia de Freud é tão radical que mesmo hoje, mais de um século depois, ainda nos incomoda. A noção de que, sob a superfície da nossa vida consciente, das nossas decisões racionais e da nossa identidade, jaz um oceano escuro, um inconsciente cheio de desejos, traumas e pulsões que não controlamos. Essa é a revolução freudiana. Neste ensaio audiovisual, vamos construir esse mapa. Não apenas veremos o que Freud disse, mas por que ele disse. Rastrearemos a origem da psicanálise desde os misteriosos casos de histeria em Viena até a construção do seu modelo final da mente, o famoso id, ego e superego. E ao final, nos perguntaremos, o que de Freud ainda vive hoje? Antes de começar, um breve adendo. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que veem. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Não serão sempre uma representação literal, mas um acompanhamento visual para que deixem a imaginação fluir comigo. Espero de coração que gostem. Para entender Freud, precisamos viajar a Viena de finais do século XIX. A fin de siècle era um mundo de contrastes extremos, uma fachada de respeitabilidade burguesa, progresso científico e valsas elegantes. Mas, por baixo, era uma sociedade reprimida, cheia de tensões sexuais, artísticas e filosóficas prestes a explodir. Neste caldeirão cultural, Sigmund Freud era, a princípio, um médico bastante convencional, um neurologista brilhante e ambicioso formado na ciência materialista de sua época. Ele não buscava revolucionar a psicologia, buscava curar pacientes. E seus pacientes apresentavam um sintoma que desconcertava a medicina, a histeria. A histeria era um diagnóstico comum, quase exclusivo de mulheres. Pacientes que sofriam de paralisias, cegueiras, tosses nervosas ou incapacidade de falar, mas que não tinham nenhuma causa orgânica, nenhum dano físico observável em seus nervos ou cérebro. A medicina da época estava perdida. Alguns, como o famoso neurologista Jean-Martin Charcot, usavam a hipnose para estudá-las. Freud viajou a Paris para estudar com Charcot e ficou fascinado. Viu como, sob hipnose, Charcot podia induzir e eliminar sintomas histéricos. Isso provava algo chave: os sintomas tinham uma causa psíquica, não física. A ideia de que uma ideia podia adoecer o corpo era revolucionária. Freud regressou a Viena com esta semente na mente. Aqui entra em cena uma figura-chave, o Dr. Joseph Breuer, amigo e mentor de Freud. Breuer estava tratando um caso que mudaria a história, o de Anna O, uma jovem brilhante que sofria de uma paralisia e uma tosse nervosa severa enquanto cuidava de seu pai doente. Breuer descobriu algo por acaso, algo que ela chamou de a cura pela fala. Sob um estado de auto-hipnose, Anna O começou a contar a Breuer as histórias por trás de cada um de seus sintomas. Falava de eventos traumáticos ou perturbadores que havia experimentado. E notaram algo assombroso. Depois que ela conseguia articular a história completa da origem de um sintoma, este desaparecia. Era como se a emoção aprisionada se libertasse. Breuer e Freud publicaram Estudos sobre a Histeria em 1895, propondo o método catártico. A catarse é essa purga de emoção. A teoria era que a histeria era causada por lembranças traumáticas cuja emoção não havia sido expressa. Essa emoção estrangulada desviava-se e convertia-se em um sintoma físico. Falar era a cura. Mas Freud logo notou um problema. A hipnose não funcionava com todos. E o que é mais importante, por que essas lembranças eram inacessíveis em primeiro lugar? Breuer acreditava que se formavam em um estado mental alterado. Freud propôs uma ideia mais radical e conflitiva: a repressão. Disse que não era um esquecimento passivo, era um ato ativo da mente. Freud sugeriu que essas lembranças eram traumáticas, porque eram inaceitáveis para a moral consciente da paciente, muitas vezes de natureza sexual ou agressiva. A mente as reprimia, as empurrava ativamente para fora da consciência para se proteger. Essa ideia, especialmente a conexão com a sexualidade, foi demais para Breuer e a amizade deles se rompeu. Sozinho, Freud abandonou a hipnose e desenvolveu sua própria técnica, a associação livre. Em vez de hipnotizar, simplesmente pedia ao paciente, recostado no famoso divã, que dissesse tudo o que lhe viesse à mente, sem censura, sem importar quão trivial, absurdo ou vergonhoso parecesse. O divã ajudava, ao não ver o analista, a censura diminuía. Freud escutava como um detetive.
Prestava atenção aos lapsos de linguagem ou atos falhos, esses erros ao falar que revelam um desejo oculto, às hesitações, aos temas que o paciente evitava. Compreendeu que a repressão continuava ativa. Uma resistência impedia que o material reprimido saísse. Seu trabalho era apontá-la e analisá-la. Foi através da associação livre que Freud se convenceu de sua descoberta mais importante. A mente humana não era unitária, estava dividida. Havia um vasto território fora do nosso controle consciente que, no entanto, ditava nossos sentimentos, decisões e sintomas. Ele havia descoberto o inconsciente dinâmico. Para visualizar isso, Freud propôs sua primeira tópica, o primeiro mapa da mente. É a famosa metáfora do iceberg. O que vemos acima da água é o consciente. É nossa percepção atual, nossos pensamentos neste preciso momento. É apenas a ponta, uma parte muito pequena da totalidade da mente. Logo abaixo da linha da água está o pré-consciente. Este é o material que não está em nossa consciência agora, mas ao qual podemos acessar facilmente se o desejarmos. Pense no que você comeu ontem, ou no nome do seu primeiro professor. Está lá disponível. É a memória ordinária, a sala de espera da consciência. E então está lá a imensa massa de gelo oculta nas profundezas escuras, o inconsciente. Aqui residem as pulsões, as lembranças reprimidas, os desejos inaceitáveis. Este material não é acessível voluntariamente. Está censurado. E, no entanto, de baixo, esta massa gigante direciona o movimento de todo o iceberg. Mas se o inconsciente está reprimido e censurado, como podemos saber o que há lá? Freud encontrou uma porta dos fundos, uma que se abre todas as noites. No ano 1900, publicou a que considerava sua obra magna, A Interpretação dos Sonhos. Sua tese era audaciosa. O sonho é a via régia, o caminho real para o inconsciente. Para Freud, os sonhos não eram ruído neuronal aleatório. Tinham um propósito. Eram a realização de um desejo. Argumentava que, durante o sono, a censura que protege nossa consciência se relaxa parcialmente. Isso permite que os desejos reprimidos do inconsciente, frequentemente desejos infantis ou inaceitáveis, abram caminho. Mas a censura não desaparece por completo. Se o desejo se apresentasse tal qual, seria tão perturbador que nos acordaria? Assim, o sonho tem que disfarçar o desejo. O que recordamos pela manhã, a história estranha e às vezes absurda do sonho, é o que Freud chamou de conteúdo manifesto. O verdadeiro significado, o desejo inconsciente reprimido que gerou o sonho, é o conteúdo latente. O trabalho da psicanálise é reverter este processo, é interpretar o sonho para ir do disfarce manifesto ao desejo latente. E como se produz este disfarce? Através do que Freud chamou de trabalho do sonho? O trabalho do sonho usa várias ferramentas. A condensação, por exemplo. No sonho, uma única figura pode representar várias pessoas ao mesmo tempo, como sua mãe, sua chefe e seu parceiro, tudo em um. Ou o deslocamento, onde a emoção intensa de um objeto, como o ódio ao seu pai, se desloca para um objeto aparentemente neutro, como um animal desconhecido. Esta análise dos sonhos, junto com a associação livre, tornou-se a ferramenta fundamental de Freud para cartografar o inconsciente. Mas enquanto desenvolvia sua teoria, deparou-se com o tema que o tornaria infame e que se tornaria central em sua obra, a sexualidade. E mais especificamente, a sexualidade infantil. Isso foi e continua sendo o mais controverso. Freud não falava de sexualidade genital adulta. Ele redefiniu a sexualidade como prazer. Propôs uma libido, uma energia psíquica fundamental orientada ao prazer que está presente desde o nascimento. Essa energia, disse ele, simplesmente muda seu foco à medida que a criança amadurece. Desenvolveu sua teoria do desenvolvimento psicossexual. Argumentou que a libido se foca em diferentes zonas erógenas em etapas. Primeiro, a fase oral, o prazer de sugar. Depois, a fase anal, o prazer e o conflito do controle dos esfínteres. E então, a fase fálica, a descoberta dos genitais. Para Freud, se uma criança experimentava demasiada frustração ou demasiada gratificação em uma dessas etapas, podia desenvolver uma fixação. Isso significava que, como adulto, parte de sua libido ficaria presa naquela etapa, e sua personalidade refletiria esses conflitos, como uma personalidade oral, dependente ou uma anal obsessiva e controladora. É durante a fase fálica, por volta dos 3 a 6 anos, que Freud situa seu conceito mais famoso e polêmico, o complexo de Édipo. Baseando-se na tragédia grega de Sófocles, onde Édipo mata seu pai e se casa com sua mãe sem sabê-lo, Freud propôs que este é um drama universal.
Em sua versão mais simples, o menino, sexo masculino, desenvolve um desejo sexual pela mãe e vê o pai como um rival pelo afeto dela. Isso cria uma imensa ansiedade, o complexo de castração, o medo de que o pai, sendo mais poderoso, o castigue. É um coquetel de amor, ódio, desejo e medo, tudo ocorrendo no inconsciente infantil. Segundo Freud, a resolução saudável deste complexo é que o menino finalmente renuncie ao seu desejo pela mãe e, em vez de rivalizar com o pai, passe a identificar-se com ele. Quero ser como o papai. É através desta identificação que a criança internaliza a autoridade e a moral do pai. Este processo, segundo Freud, é fundamental. É a cena onde se forma nossa identidade de gênero, nossa orientação sexual e, o mais importante, nossa consciência moral. Freud propôs um complexo paralelo para as meninas, o de Electra, embora tenha sido muito mais problemático e seja um dos pontos mais criticados de sua obra. O modelo do iceberg, consciente, pré-consciente, inconsciente, serviu a Freud durante décadas. Mas depois da Primeira Guerra Mundial, e após observar a compulsão à repetição dos soldados, revivendo o trauma em pesadelos, sentiu que seu mapa estava incompleto. Faltava algo. Faltava na agressão. Em 1920 publicou Além do Princípio do Prazer. Aqui propôs duas pulsões fundamentais. Eros, a pulsão de vida, que inclui a libido e busca criar, unir, construir. E Thanatos, a pulsão de morte, uma tendência à destruição, à agressão e ao retorno a um estado inorgânico, a calma da não existência. Esta nova teoria das pulsões requeria um novo mapa da mente. Em 1923, Freud apresenta sua segunda tópica, o modelo estrutural. Este não substitui o primeiro, mas o complementa. É o famoso trio que todos já ouvimos falar, embora muitas vezes seja mal interpretado, o id, o ego e o superego. Comecemos pelo fundo. O id, ou isso em algumas traduções. O id é a parte mais primitiva da nossa mente, é pura pulsão, o caldeirão de Eros e Thanatos. É quase inteiramente inconsciente. Não conhece a lógica, nem a moral, nem o tempo. Só obedece a uma lei, o princípio do prazer, que é a gratificação imediata, agora. Freud o descreveu como um caos. É a energia psíquica bruta. O bebê ao nascer é puro id. Tem fome e chora até que o alimentem. Não pode esperar. Esta é a fonte de todos os nossos desejos. Mas o id por si só não pode sobreviver, porque colide constantemente com a realidade. Para lidar com o mundo exterior, uma parte do id se modifica e se torna o ego, ou eu. Se o id é o cavalo selvagem, o ego é o cavaleiro. O ego é a instância que se rege pelo princípio da realidade. Seu trabalho é mediar. É o executivo da personalidade o que toma as decisões. O ego tenta satisfazer os desejos do id, mas de uma maneira realista, socialmente aceitável e a longo prazo. O ego é o que diz, espera, planeja, pensa nas consequências. O ego é em grande parte consciente, mas também tem porções pré-conscientes e inconscientes. Não é a alma, é um gerenciador. Mas o ego não só tem que lidar com o id, o cavalo, e a realidade, o caminho. Tem um terceiro senhor, um crítico severo em seu ombro. É o superego, ou supereu. Esta é a última instância a se desenvolver, formando-se a partir da resolução do complexo de Édipo. O superego é a internalização das normas morais, das proibições e dos ideais dos pais e da sociedade. É nossa consciência moral. Divide-se em duas partes. A consciência, que nos castiga com culpa quando fazemos algo errado, e o ideal do ego, que nos diz como deveríamos ser. Assim, imaginem o pobre ego. Freud disse que o ego serve a três senhores severos. Tenta agradar ao id, me dê prazer agora. Ao superego, não, isso está errado, você deve ser perfeito. E a realidade, você não pode fazer isso, é perigoso ou impossível. É uma batalha constante. E quando esta batalha sai do controle, sentimos ansiedade. A ansiedade para Freud é um sinal de perigo. É o grito do ego avisando que está prestes a ser atropelado. A ansiedade realista, medo do mundo, ansiedade neurótica, medo de que o id se descontrole, e ansiedade moral, medo da culpa do superego. E como o ego se defende dessa ansiedade? Aqui entra um dos conceitos freudianos mais úteis e duradouros, os mecanismos de defesa. São estratégias inconscientes que o ego utiliza para proteger-se da ansiedade, distorcendo a realidade. São como os disjuntores da nossa mente, evitam que o sistema colapse. O mecanismo de defesa fundamental, o que já conhecíamos, é a repressão. Simplesmente empurrar o pensamento ou desejo ameaçador para o inconsciente. Esquecê-lo, mas há muitos outros. A negação, por exemplo, é recusar-se a aceitar uma realidade óbvia. Não está acontecendo. Está a projeção.
Em vez de admitir um sentimento próprio inaceitável, odeio meu chefe, o ego o projeta em outro, meu chefe me odeia. Vemos nos outros o que não suportamos em nós mesmos. É um mecanismo incrivelmente comum nos conflitos sociais e políticos. Temos o deslocamento. Você sente uma raiva imensa do seu chefe, uma figura de autoridade, mas não pode expressá-la. Chega em casa e grita com seu parceiro ou chuta o cachorro. A emoção é a mesma, mas se desloca para um objetivo menos ameaçador. Uma estratégia muito pouco eficaz. A racionalização é a defesa intelectual. É buscar uma explicação lógica e aceitável para um comportamento que, na verdade, foi impulsionado pelo id. Fui reprovado no exame porque o professor me persegue, em vez de não estudei. É a arte da autojustificação. A formação reativa é muito curiosa. É comportar-se de maneira exatamente oposta ao desejo reprimido. Alguém com impulsos homossexuais reprimidos pode tornar-se um militante homofóbico. Alguém com pulsões agressivas pode tornar-se excessivamente amável e serviçal. É um disfarce muito rígido. E finalmente está o mecanismo considerado o mais maduro e bem-sucedido, a sublimação. Aqui o ego não bloqueia nem desvia a pulsão do id, mas a transforma. Canaliza essa energia sexual ou agressiva bruta para fins socialmente valorizados e criativos, como a arte, a ciência, o esporte ou o trabalho intelectual. Para Freud, a própria civilização é produto da sublimação. Toda a energia que impulsiona nossas grandes obras de arte, nossas catedrais e nossos descobrimentos científicos é, no fundo, libido desviada de seu fim puramente sexual. É converter o chumbo da pulsão no ouro da cultura. Com este modelo completo, id, ego, superego e os mecanismos de defesa, Freud tem sua teoria final. A neurose, a doença mental, não é mais do que o resultado de um conflito psíquico mal gerido. É um ego fraco, sobrecarregado por um id demasiado exigente, um superego demasiado punitivo ou defesas demasiado rígidas, e isso nos leva de volta à terapia. Qual é o objetivo da psicanálise? Se a histeria era sofrer de reminiscências, como disse Freud, a cura era recordar. Mas agora é mais complexo. O objetivo é fortalecer o ego, é tornar consciente o inconsciente. O trabalho do analista, escutando a associação livre, é identificar os padrões. Vê como os conflitos infantis, como o Édipo, estão se repetindo na vida adulta do paciente. Observa os mecanismos de defesa que usa. E no momento justo oferece uma interpretação. A interpretação conecta um sintoma atual, minha ansiedade no trabalho, com uma defesa, sempre culpo meus chefes, e com uma origem inconsciente, meu conflito não resolvido com meu pai. É um trabalho lento, de elaboração, onde o paciente tem que ver e aceitar essas conexões repetidamente. A ferramenta mais poderosa para isso é a transferência. Freud notou que, inevitavelmente, o paciente começa a sentir e a reagir em relação ao analista da mesma maneira que reagia com figuras-chave de sua infância, como seus pais. Projeta no analista todo o seu drama infantil. O analista se torna o objeto do amor, do ódio, da rivalidade ou da dependência do paciente. Isso é ouro puro. Porque agora o conflito não é uma lembrança vaga, está vivo na consulta. O analista não reage, mas analisa a transferência, mostrando ao paciente o padrão em tempo real. Ao analisar a transferência, o paciente pode finalmente entender seu padrão, vivê-lo de uma forma diferente e resolvê-lo. O objetivo final de Freud era profundamente humanista e foi inspirado no iluminismo. Sua famosa frase resume tudo: onde era id, aí o ego deve advir. Onde reinava o impulso cego, deve reinar a razão e a autoconsciência. Freud não trabalhou no vazio, seu movimento cresceu rapidamente. O Círculo Psicanalítico de Viena atraiu algumas das mentes mais brilhantes da época. Mas o pai da psicanálise era uma figura dogmática e logo começaram as rupturas e as heresias. As duas rupturas mais famosas foram com Alfred Adler e Carl Jung. Adler não podia aceitar a ênfase absoluta na sexualidade. Para ele, a pulsão fundamental não era a libido, mas o desejo de poder ou a vontade de domínio que surgia de um complexo de inferioridade infantil. Uma psicologia muito mais social. Carl Jung, a quem Freud via como seu príncipe herdeiro, teve uma ruptura ainda mais profunda. Jung aceitava o inconsciente, mas sentia que o de Freud era demasiado pessoal e negativo. Jung propôs o inconsciente coletivo, um depósito de arquétipos, a sombra, a anima, o sábio, compartilhados por toda a humanidade, expressos em mitos e religiões. Estas rupturas deram origem às diferentes escolas de psicologia profunda. Mas, para além de seus discípulos, a obra de Freud enfrentou críticas ferozes que continuam hoje.
A crítica mais famosa é a do filósofo da ciência Karl Popper, que nos anos 50 apresentou uma pergunta devastadora. Popper disse que uma teoria, para ser científica, deve ser falseável. Ou seja, deve fazer uma previsão que, se não for cumprida, prove que a teoria é falsa. Por exemplo, a teoria da gravidade prevê que se solto esta maçã, ela cairá. Se flutuasse, a teoria estaria em problemas. O problema com a psicanálise, disse Popper, é que não é falseável. É um sistema fechado que pode explicar tudo. Se um homem se joga em um rio para salvar uma criança, é sublimação. Se empurra uma criança no rio, é pulsão de morte reprimida. Se não faz nada, é repressão. Não há resultado que possa contradizer a teoria. Para Popper, isso não significa que Freud seja inútil, mas que não é uma ciência. É mais um mito moderno, um quadro de interpretação mais próximo da filosofia ou da literatura do que da biologia. Esta crítica persegue a psicanálise até o dia de hoje, especialmente nos departamentos de psicologia universitários dominados pelo behaviorismo e pela neurociência. Outra onda de críticas, igualmente poderosa, veio do movimento feminista. Pensadoras como Simone de Beauvoir ou Kate Millett apontaram que a psicanálise de Freud não era um mapa universal da mente humana, mas um mapa da mente burguesa e vienense de sua época. E, sobretudo, era profundamente androcêntrico. Conceitos como a inveja da anatomia masculina, a ideia de que o desenvolvimento feminino se define pela falta de um atributo anatômico masculino, foram vistos como uma racionalização do patriarcado. As feministas argumentaram que o que Freud interpretava como um drama biológico, as mulheres são inferiores anatomicamente, era na realidade um drama social. A sociedade reprime as mulheres. O próprio Freud, em seus últimos anos, admitiu sua perplexidade. Em uma famosa frase, perguntou-se: a grande questão que nunca foi respondida e que eu ainda não consegui responder, apesar dos meus 30 anos de investigação da alma feminina, é: o que quer uma mulher? Para seus críticos, a resposta era simples: não ser definida por você. Finalmente está a crítica da eficácia. Realmente funciona a psicanálise? É um tratamento longuíssimo, anos, às vezes décadas, e muito custoso. Terapias mais modernas, como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, demonstraram ser mais rápidas e eficazes para sintomas específicos, como as fobias ou a depressão leve, focando no aqui e agora e não no passado. Com a ascensão da psiquiatria biológica, a ideia de que os problemas mentais são desequilíbrios químicos e o desenvolvimento de fármacos como o Prozac nos anos 80 e 90, muitos deram Freud por morto. Ele se tornou uma relíquia, um dinossauro intelectual interessante, mas superado pela ciência moderna. Freud mesmo fugiu de Viena em 1938, quando os nazistas anexaram a Áustria. Seus livros foram queimados publicamente. A ironia é terrível. O movimento que buscava liberar a mente da repressão foi perseguido pelo regime mais repressivo da história. Morreu no exílio em Londres em 1939, justo quando o mundo mergulhava na loucura que ele havia tentado explicar. Então, com todas essas críticas, por que ainda falamos dele? Qual que é o legado de Freud? É apenas uma peça de museu? Eu creio que não. Creio que seu legado é tão profundo que se tornou invisível, o absorvemos por completo. Freud mudou o ar que respiramos. Seu impacto na cultura do século XX é incalculável. A arte surrealista de Salvador Dalí é uma tentativa direta de pintar o inconsciente freudiano. O cinema de Alfred Hitchcock, com Um Corpo que Cai, até os filmes de David Lynch ou A Origem, está obcecado com os sonhos, os traumas reprimidos e as identidades ocultas. A literatura moderna, com seu fluxo de consciência, Stream of Consciousness, é uma tentativa de capturar o fluir da mente pré-consciente. E sobretudo nossa linguagem cotidiana está cheia de Freud. Quando falamos de um ato falho ou lapsus freudiano, quando dizemos que alguém está reprimido, que tem fixação ou que está racionalizando, estamos usando seu mapa. Até mesmo a neurociência moderna, que a princípio parecia refutar Freud, está começando a encontrar ecos de suas ideias. Investigadores como Mark Soames usam fMRI para estudar os sonhos e encontraram que, de fato, as partes do cérebro associadas à lógica e à censura se desligam durante o sono, enquanto as da emoção e do desejo se ativam, tal como Freud previu. A ideia de que a maior parte da nossa vida mental é inconsciente é hoje um pilar da psicologia cognitiva. Sabemos que tomamos decisões segundos antes de sermos conscientes de as ter tomado. O ego não é o rei em seu castelo, é, como disse Freud, um porta-voz que fica sabendo das notícias por último.
E a cura pela fala continua sendo a base, não apenas da psicanálise moderna, mas de quase todas as formas de psicoterapia. A ideia de que articular nossa dor, de construir uma narrativa coerente do nosso sofrimento com uma testemunha empática, é curativa, é o presente de Ana O e de Freud. No final, o legado de Freud não é um conjunto de respostas, mas um conjunto de perguntas mais profundas. Talvez a psicanálise não seja uma ciência no sentido estrito, mas uma hermenêutica, uma arte da interpretação. Freud não nos deu a verdade sobre quem somos. Ele nos deu algo mais valioso. Nos deu um método para suspeitar das nossas próprias certezas. Nos ensinou a ler nas entrelinhas nossa própria vida. Nos obrigou a levar a sério nossos sonhos, nossos erros, nossas piadas e nossos sintomas. Nos disse que nada é acidental. Nos deu uma linguagem para explorar a vasta, escura e aterrorizante complexidade de ser humanos. Freud não é um dogma em que devamos acreditar, é uma conversa que devemos ter. Uma conversa sobre o desejo, o poder, a moral e o preço que pagamos por vivermos juntos em civilização. E essa é uma conversa que mais de um século depois mal estamos começando a ter. O mapa está aí, ousamos explorá-lo. Obrigado de coração por me acompanhar nesta profunda análise de Sigmund Freud. Foi uma jornada densa, mas espero que tenha sido esclarecedora e que lhes tenha dado novas ferramentas para pensar sobre sua própria mente e a cultura que nos rodeia. O pensamento profundo requer tempo. Se esta viagem pelas complexidades da psicanálise te pareceu fascinante e você quer apoiar este tipo de conteúdo, por favor, considere inscrever-se no canal e ativar as notificações. É a melhor forma de garantir que possamos continuar tendo estas conversas. E agora adoraria saber sua opinião. Qual é a ideia de Freud que mais te impacta ou a que mais rejeita? Você acredita que seu mapa ainda é útil hoje ou é uma relíquia do passado? Deixe sua reflexão na seção de comentários. Adoro ler como essas ideias ressoam em vocês. Isto é só o começo. Há muitos mais pensadores, muitas mais ideias que desconstruir juntos. Obrigado por me dedicar seu tempo e sua atenção. Continuem questionando, continuem explorando. Até a próxima jornada intelectual.